tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, o tio Walterberg está aqui de volta no pedaço. Um grande abraço, meus amigos do Brasil inteiro aí, de norte a sul, de leste a oeste, né? A galerinha do Amazonas, a galerinha do sul, a galerinha de São Paulo, né? A galerinha de Minas Gerais, da nossa vizinha Bahia. Um abraço do tio Walterberg. Vamos nessa? Bom, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão antiga, né? Aquele estilo mais tradicional da FUVEST, e isso falando sobre as feiras na Idade Média. Walterberg, feiras, isso, as feiras na Idade Média. E por que, Walterberg, isso é importante? Porque elas fazem parte do período de transição do feudalismo para o capitalismo, tá? Bom, como não tem um texto, eu vou logo dar um apanhado geral aqui sobre o contexto da época e depois a gente volta para a questão, tá bom? Beleza? Vamos nessa? Contexto é, eu gosto disso. Vamos contextualizar, né? Qual o contexto histórico das feiras? Contexto o quê? Contexto histórico, né? O que está rolando? Qual era o ambiente para que surgissem as feiras na Idade Média? Então, gente, o que acontecia? Antes das feiras, né? Antes do chamado Renascimento Comercial, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos uma Europa feudal. Bom, também, uma Europa feudal seria, em outras palavras, uma Europa rural. Exatamente, uma Europa rural. Tá? Então, a base econômica da Europa era a agricultura, né, de chamada subsistência. Imagina um dia se o povo brasileiro saísse da cidade e fosse todo para o campo. Rotemeg, mas e aí? E quem não tem terras? Bom, quem não tem terra seria servo daqueles que possuíam terra. E os ricos proprietários seriam os senhores feudais. Rotemeg, então, por exemplo, a gente aprende nas aulas de história, nas aulas de geografia, que no Brasil vem acontecendo um processo de urbanização, isso é verdade. Se você pegar, né, do século XX para cá, né? Se você pegar dos anos 40, 50, 60 e 70, nós tivemos um intenso êxodo rural. E por que as pessoas voltaram a morar na cidade? Porque no campo a situação não era tão fácil. Não era fácil. E na Europa aconteceu algo parecido? Na Europa aconteceu algo parecido. Tá, então as pessoas foram para o campo quando mesmo? Quando Roma foi tomada pelos bárbaros. Já que os bárbaros atacavam cidades, as pessoas achavam mais seguro ir para o interior. E agora as pessoas voltam para cidades, Tá, Walterberg, e essa transformação começou quando? Bom, essas transformações que vão levar à transição do feudalismo para o capitalismo, né, chamamos de quê? De transição do chamado feudalismo para o capitalismo. Feudalismo para o capitalismo. Na verdade, seria o pré-capitalismo, né? O capitalismo comercial. Muito bem. Então, isso tudo começou a partir das cruzadas. Por que, Walterberg, foi a partir das cruzadas? Porque as cruzadas, apesar de ter sido um fracasso militar, no geral a gente diz isso, foi um fracasso militar, as cruzadas, elas reabrem o Mediterrâneo ao comércio. Reabrem o mar Mediterrâneo, reabrem o mar Mediterrâneo. Agora, Walterberg, para reabrir, ele estava fechado? Estava. Fechado ao comércio. Né? E quem o fechou? Os árabes. Por 4 séculos, gente, do século VII ao século XI, os árabes controlaram o mar Mediterrâneo. Então os europeus não navegavam comercialmente por ele. Tá? E isso interrompeu o comércio, contribuindo mais ainda até para a ruralização. Mas isso foi lá na Alta Idade Média. Agora o Mediterrâneo é reaberto. Por quê? Porque árabes e europeus passaram a fazer comércio. É o famoso comércio das especiarias. É exatamente isso. É o famoso comércio de quê? É o comércio das chamadas especiarias. Walterberg, e quem foram os primeiros europeus a fazer esse comércio? Os italianos. Em especial, os italianos de Gênova e Veneza. Lembram disso? As 2 cidades italianas pioneiras no processo de reabertura comercial, renascimento comercial. Exatamente. Só que esse renascimento comercial, né, nós denominamos isso de quê? Denominamos isso de renascimento comercial. Só que esse renascimento comercial, gente, ele começa a enfrentar alguns problemas. Tá, e qual é, Walterberg, o problema? O problema número 1 é que a Europa desta época ela ainda é feudal.
Vocês imaginem a Europa Ocidental, dividida em unidades pequenas, unidades políticas e administrativas chamadas de feudos. Ah, a Europa estava dividida assim? Caramba! Só a França tinha mais de 3.200 feudos. Então imagina agora um italiano, vou botar a Itália aqui no sul, né? A Itália. Você imagina um italiano, ele tendo que sair da sua cidade, oferecendo, vendendo especiarias por toda a Europa. Ah, mas também besteira, era melhor ele ficar em casa esperando. Só que na Europa quase ninguém sabia o que eram especiarias. Era preciso sair divulgando, era preciso sair comercializando esses produtos. Comercializando, divulgando, tá? Muito bem. E o que vai acontecer, Valdir? O que vai acontecer? Por cada feudo que o burguês, como é o nome do comerciante burguês, por cada feudo que o burguês passava, ele tinha que pagar pelo menos um imposto. E qual era o mais tradicional dos impostos que se pagava para atravessar um feudo? Olha o nome do imposto: pedágio. Também, tipo em algumas regiões do Brasil, em alguns estados, aqui em Sergipe nós não temos isso, né? Você, para andar numa rodovia, paga um pedágio, exato. Agora você imagine, por cada cidade do Brasil que você passasse, tivesse que pagar um pedágio. Imagine um trajeto de Sergipe a São Paulo, de Sergipe ao Rio Grande do Sul. Por cada cidade pagar um pedágio, caramba, isso tornaria a viagem muito cara. Pois é, era o que acontecia naquela época. Pagava-se pedágio a quem? Ao proprietário do feudo. Quem cobrava isso era o senhor feudal. Era o senhor feudal. Outro problema sério, qual era, gente? Cada senhor feudal tinha suas próprias moedas. Cada senhor feudal tinha o seu próprio sistema de pesos e medidas. E isso dificultava o comércio. Isso atrapalhava a atividade comercial. Caramba, então além dele cobrar esse imposto, ainda tinha a questão de pesos e medidas e tinha a questão de moedas diferentes. Moedas diferentes. Então aí, gente, a classe burguesa pensou, caramba, nós temos que dar um jeito. Temos que superar esse problema. E o que foi que a burguesia sugeriu? A burguesia sugeriu que poderia escolher um determinado local. Vamos imaginar aqui um local, a burguesia escolhendo um local para quê? Para fazer uma feira. Olha aqui um local para fazer uma feira. Vou também aqui, que local é esse? Vamos chamar esse local de Paris. Ah, isso é uma cidade. Paris, então, era um burgo. Exatamente. Paris era um burgo. Cara, e aí? Bom, existe um dia ou um período muito bom para se fazer uma feira em Paris. Qual? O dia da novena, os dias de novena. Como é que é? Vou ter os dias de quê, rapaz? Os dias de novena. Quem é de interior sabe muito bem do que eu estou falando. E o que é novena? Novena é um período de festa religiosa em que se faz 9 dias de orações, 9 dias de missas, de procissões. E então as festas religiosas. As festas religiosas, naquela época, elas duravam em média 9 dias. Festas religiosas. E então você sabe que vai ter uma festa em Paris, a festa de Nossa Senhora de Paris, e você sabe que lá vai ter gente de vários feudos. Várias pessoas dos feudos vizinhos vão para a festa de Paris. Como acontece muito em cidade de interior, quando tem uma festa numa localidade, os moradores das cidades vizinhas costumam ir. Os jovens vão porque tem festa, tem dança, né? Tem comida, tem bebida, né? Tem algum show, ok? Então os outros podem ir para comprar, trocar produtos, vender produtos, tem quermesses. Caramba, Votemeg, então você quer dizer que existem vestígios disso ainda hoje? Ainda hoje, ainda hoje. E então as feiras eram uma maneira de quê? De atrair consumidores para que o comerciante não precisasse circular por todos os feudos. E essa feira durava 9 dias. Geralmente a feira durava 9 dias. Caramba, que feira longa, mas era assim, tá? Eu lembro muito que em muitas regiões do Brasil, pelo menos aqui no Nordeste, isso é bastante visível, quando tem uma festa religiosa na localidade, aí chega ao parquinho de diversão. E o parquinho de diversão passa a semana inteira. Às vezes ele passa 15 dias, ele chega uma semana antes da festa, dura a festa inteira e ainda fica outra semana. Às vezes acontece isso. O parquinho de diversão, isso. Aquela barraquinha que vende o cachorro-quente. A barraquinha que vende as bugigangas. Então, caramba, isso é vestígio daquela época. Exatamente. As festas religiosas de interior lembram muito as feiras medievais.
Deu para entender? Vamos ver se dá para responder a questão? Vamos lá, então. As feiras na Idade Média constituíram-se, em letra A, instrumentos de comércio local das cidades para o abastecimento cotidiano dos seus habitantes. Tivotemeg, comércio local? Isso, bota uma interrogação aí. E aí, bom, quais são os produtos que estão sendo vendidos? Principalmente em especiarias, né? Vamos lá. Áreas exclusivas de câmbio, gente. Em provas de história, por exemplo, palavras como somente, exclusivamente, apenas, em 99% o item não é verdadeiro, tá? Por quê? Porque não existe essa questão de somente. Áreas exclusivas de câmbio das diversas moedas. Você vai fazer uma feira só para trocar moeda? Não, gente. Até porque as feiras coincidiam com o quê? Com as festas religiosas. Vamos lá, Votemeg. Locais de comércio de amplitude continental que dinamizaram a economia da época. Epa, gostei. Né? Letra D. Locais fixos de comercialização da produção dos feudos. Necessariamente não, até porque muitos produtos vinham do Oriente. A exemplo de quê? Das especiarias. Letra E. Instituições carolíngias para o renascimento do comércio, abalada com as invasões do Mediterrâneo. Nada. As feiras surgem numa época em que o comércio está crescendo. Ocorre a reabertura do Mediterrâneo. Tá? E não era a instituição carolíngia? Necessariamente não. Necessariamente não. Então seriam locais de amplitude continental. Porque a Feira de Paris, realizada naquele período, só seria realizada no ano seguinte. Então assim foram surgindo cidades, burgos, em virtude desse comércio. E não era local? Não, porque o cara trazia especiarias do Oriente, olha. Tá vendo? E não era para abastecimento dos seus habitantes? Não, necessariamente. Por quê? Porque vários habitantes de uma região inteira iam para lá. Tipo assim, festa sei lá, Círio de Nazaré. Só tem gente da cidade de Belém? Não, né, gente? Festa de Aparecida, em São Paulo. Festa do Juazeiro do Norte, do Padre Cícero. Gente do Brasil inteiro, né, não? Então, é de amplitude o quê? Continental. Tá bom? Deu para entender? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.